Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos discutir uma dimensão da medicina baseada em evidências que diz respeito a uma evidência que não é científica e que são as evidências que vêm do paciente. Eu tenho dito, isso é até uma das aulas dos pensamentos fora da caixa do nosso curso online, que medicina baseada em evidências é na realidade baseada em 3 tipos de evidências: a evidência científica, a evidência biológica do paciente, que você está avaliando clinicamente, e a evidência do paciente na dimensão pessoal dos seus valores e preferências. Nós precisamos, através do julgamento clínico, juntar essas evidências em um processo de decisão. Então, esse vídeo diz respeito à evidência que vem do paciente, do ponto de vista de ajudar a gente a fazer uma impressão do que se trata aquela condição clínica. E por isso eu digo, não entreviste o seu paciente. Porque quando a gente conversa com um paciente, a gente tem que entender que esse processo de coleta de informação, ele pode utilizar o framework científico também. Ou seja, evidência científica, aquela que vem da observação empírica por uma metodologia rigorosa. Mas nós podemos utilizar o mesmo framework de metodologia rigorosa ou sabedoria científica quando nós estamos adquirindo informações vindas do paciente. Em outras palavras, as evidências obtidas de um paciente podem usar também do método científico. Isso não torna insensível o contato com o paciente. Pelo contrário, o método científico nos fala que nós devemos muito mais escutar o paciente do que entrevistar o paciente. E por isso o título desse vídeo é Não Entreviste o Seu Paciente. E eu vou explicar, utilizando um framework científico, por que entrevistar o paciente é ruim. Dentro de um framework científico, onde há medida, há erro. Onde há informação, há erro. E nós devemos tentar minimizar esse erro. Dentro do processo de minimização, tudo vem com erro aleatório. E se nós pudermos não imprimir um viés a esse erro aleatório, ou seja, não adicionar um erro sistemático ao viés, isso é o ideal. Que a gente fique apenas com o erro aleatório. Por que eu estou falando de erro aleatório? Porque o erro aleatório é a essência da inacurácia das informações. Quando uma informação não tem sensibilidade e especificidade de 100%, é devido a um problema de erro aleatório. Ou seja, ela não é perfeita e ela não escolhe o paciente em que ela vai errar. É uma questão probabilística, é uma questão estocástica. Se ela vai errar em João e acertar em Maria, ela não tem preferência. Agora, se eu crio um viés induzindo que o erro se torne mais frequente em João do que em Maria, esse erro não é mais aleatório, ele é também sistemático. Então, o que é que acontece quando nós estamos dialogando com o paciente? Ele nos traz uma informação. Por exemplo, na minha especialidade, eu estou com dor no peito. Essa informação, ela não é perfeita, ela não é acurácia de 100% para dizer que o indivíduo está com angina, se essa for a suspeita, para dizer que o indivíduo tem doença coronariana. E a essência dela não ser acurada é um erro aleatório. Em algumas pessoas ela vai acertar, em algumas pessoas ela vai errar, e ela não está escolhendo a pessoa que vai acertar e errar. Pelo menos é um erro aleatório. Você não tem 2 tipos de erro. Agora, se eu entrar com uma suspeita e eu, ao invés de ouvir a pessoa, eu perguntar à pessoa, o meu ato de pergunta já enviesa a resposta. Portanto, você pode querer saber se o indivíduo tem dor no peito, mas antes
queira saber se ele lhe falaria isso espontaneamente. Porque uma informação vinda de forma espontânea numa conversa de 5 minutos, e olha, 5 minutos pode parecer uma eternidade se a gente souber conversar, então não estou querendo dizer que é 1 hora de conversa, se a gente deixar o paciente falar. Uma informação vinda espontaneamente, ela, se errar, o erro é apenas aleatório. E ela ainda tem o valor de que mostra o desejo do paciente de expressar aquilo. Mas se eu, como especialista, tiver a mania de perguntar antes de ouvir o paciente, ou de interromper o paciente para perguntar coisas adicionais, eu perco essa curiosidade de saber se aquilo viria espontaneamente, e eu, ao perguntar da maneira como eu pergunte, eu induzo um viés a uma coisa que já erra aleatoriamente. E quem faz clínica sabe, entende perfeitamente o que eu estou falando. Eu não preciso explicar demais, porque uma pergunta enviesa a resposta. Isso é conhecido em ciência social, que é mais acurado você perceber o que as pessoas pensam pelo comportamento dela do que elas dizerem o que pensam. Porque ao perguntar, você enviesa a resposta e deixa de ser apenas erro aleatório. Então, que tal conversar durante 5 minutos com o paciente sobre ele, sobre a vida dele, como você vai, o que você faz. E quando você conhece uma pessoa e tem algum sintoma importante, ela vai expressar. Acabei de sair de uma consulta e eu já estava pensando em gravar esse vídeo e acabou me inspirando. E eu conversei com uma paciente de uma primeira consulta agora. E essa pessoa contou da vida dela. Eu não fiz perguntas sobre a queixa principal, sobre a suspeita diagnóstica, etc. E essa pessoa me disse que passou 1 ano em Salvador, fez canoa havaiana, foi em Fernando de Noronha nesse ano sabático, mergulhou. Eu já sei que essa pessoa funcionalmente é normal. Naquele momento ali não surgiu a informação de que ela tem dor no peito. Eu, portanto, tenho uma informação de que aquela pessoa não tem dor no peito. Se essa informação estiver errada, é um erro aleatório. As pessoas acham que se eu perguntar, que se eu procurar, se eu interrogar, mesmo que seja depois, eu estou melhorando a acurácia disso. Não. Se você interrogar, você está impondo aquilo que já erra aleatoriamente um erro sistemático. Portanto, a gente tem que conversar com o nosso paciente, ouvir, entender se algum sintoma, ele é um sintoma que faz parte da vida do paciente e o atrapalha, ou se ele está só preocupado com um sintoma que teve tal dia que acordou com uma palpitação, se ele está preocupado que vai morrer. Entender a perspectiva da pessoa para saber se eu preciso melhorar ela ou se eu preciso apenas encarar aquilo de uma maneira mais racional. Tem muito disso. Então, do ponto de vista da coleta de informações a partir da perspectiva do paciente, a gente não deve entrevistar. E os psicólogos comportamentais dizem isso claramente. Existem experimentos. Daniel Kahneman disse isso. Só conecte as informações depois da entrevista. Porque se você começar a conectar as informações durante a entrevista, você entra, e aí esse é o segundo problema de entrevistar, em viés de confirmação. Ok? Então a primeira questão que eu acabei de falar é que ao perguntar, eu trago o erro sistemático para algo que só tinha erro aleatório. Segundo, durante a entrevista conduzir ela, eu que fui ancorado por uma primeira informação, entro no viés de confirmação de tentar confirmar aquela primeira informação através de perguntas que já são tendenciosas. Por isso que no processo de entrevista, de emprego, de entrevista desse tipo de questão, colete informações, mas só junte os pontos depois. Porque se você juntar os pontos durante e as perguntas depois forem baseadas
no primeiro ponto que eu comecei a juntar, inevitavelmente você está exercendo o risco de viés de confirmação. Então esses são os dois pontos que fazem com que a gente deva muito mais conversar, muito mais escutar do que conduzir. Esse paradigma é um paradigma bem diferente do paradigma da anamnese, que a gente é treinado para conduzir a conversa. E a gente também conduzir a conversa a partir de uma queixa principal. Olhe como é a estrutura da anamnese, que eu aprendi há 30 anos atrás na faculdade e que meus alunos continuam aprendendo assim. Faça uma queixa principal. Primeira coisa que você pergunta ao paciente é a queixa principal. Depois você conduz a história baseada na queixa principal. É o contrário de técnica de entrevista para chegar a um processo de julgamento não enviesado. E além disso, de uma maneira mais caricatural, a gente aprende a fazer um interrogatório sistemático na anamnese. Com isso eu não estou dizendo que não tem que ter certas perguntas, mas vejam quando a gente tem que fazer perguntas, coisas muito objetivas, que não cabe julgamento. Por exemplo, se eu vou prescrever um beta-bloqueador, eu vou objetivamente perguntar a um paciente se ele tem asma. Ok? Se eu vou prescrever uma dipirona, eu vou objetivamente perguntar ao paciente se ele tem alergia à dipirona, alergia a algum remédio. Aí cabe. Mas não cabe eu fazer um interrogatório sistemático perguntando todas as coisas de todos os órgãos. Ok? Porque ainda existe o risco de overdiagnoses com esse interrogatório sistemático. Então veja como a entrevista, da maneira que nós somos treinados, ela não acompanha um processo de amadurecimento que outras ciências acompanham, como por exemplo a ciência da psicologia. A interação com o paciente deve ser um estudo, mas deve ser um estudo de metodologia qualitativa, onde você ouve, onde você extrai coisas daquilo ali. E isso, psicólogos, por exemplo, sabem fazer muito mais do que médicos, porque eles sabem ouvir. Então a questão de ouvir um paciente não é só uma questão humanística, ou de respeito, ou de ética, ou de relação. É uma questão de acurácia. É uma questão de adquirir uma informação utilizando o framework científico que entende de que onde a medida há erro e eu não posso piorar esse erro. Em resumo, que a gente fique apenas com os erros aleatórios, que a gente não caia na nossa questão de viés de confirmação. E tudo isso diante de um framework que torna aquela interação muito mais leve e humana. Portanto, é a junção da acurácia com uma medicina mais humana, com uma medicina dentro mais do paradigma do slow medicine, ou da sabedoria médica. Obrigado pela atenção.